Oi P13, tudo bem? Hoje a gente vai começar logicamente a nossa aula, tá? De saúde pública, tá? Então a gente vai falar muito sobre a reforma sanitária, tá? Que aconteceu logicamente essa reforma sanitária pela Constituição Federal, tá? De 1988, então é muito importante que vocês tenham esse conhecimento que hoje no Brasil a gente tem leis por conta da nossa Constituição Federal, tá? De 1988. A gente vai falar muito sobre a questão mesmo da pandemia que está acontecendo agora, tá? Vamos falar sobre outras pandemias que teve no mundo. Então, a gente vai falar muito sobre a crise sanitária que a gente está enfrentando. Vamos falar sobre o Ebola, vacina, que é muito importante vocês conhecerem vacina. Tá? Mas antes de tudo isso, vocês conhecerem a nossa saúde pública, que é rica aqui no Brasil, a gente vai voltar um pouquinho no passado. Então a gente vai conhecer a fundo a política de saúde. Então por isso que o primeiro slide que vocês estão vendo, tá? Que é momento histórico, sociedade, economia, que é muito importante. Então tudo isso está envolvido, tá? Com saúde, tá? A saúde está envolvida logicamente com o momento histórico, sempre, tá? Com a sociedade, logicamente com a parte econômica. Tá? Então a gente precisa, por isso que tem esses três círculos, tá? Momento histórico, sociedade e logicamente economia. Hoje a gente está enfrentando logicamente uma crise sanitária, tá? Aqui no Brasil. O Brasil não se preparou para a pandemia, infelizmente. Então hoje infelizmente a gente está sofrendo muito, tanto com a crise sanitária, tanto com a crise econômica aqui no Brasil. E quem sofre muito com isso? A sociedade. Então para a gente descobrir tudo isso, por quê? Porque o Brasil ele não se prepara tanto, sendo que ele pode ter sim, e a gente tem uma saúde muito boa aqui no Brasil, dependendo que as pessoas reclamem muito, tá? Mas você não paga por essa saúde por conta da Constituição. Está na Constituição o direito que a saúde, direito à moradia, direito ao transporte. Então você não pode e você não deve pagar por saúde. Quem tem que dar isso? O Estado. O Estado tem que dar a saúde para vocês. Mas para a gente discutir tudo isso, a gente vai voltar um pouco no passado para a gente, logicamente, voltar para o presente e falar um pouco sobre o futuro, tá? Então a gente vai falar sobre momentos históricos. Então a gente vai falar um pouco sobre a família real, quando, logicamente, saiu de Portugal e veio, logicamente, para o Brasil. Então a gente vai falar de um período, tá? De 1500 até 1808. Tá? Dentro desse período de 1500 eu tenho logicamente o período de 1685 até 1694, que é importante para o nosso país. Aqui são momentos históricos, tá? Então eu vou pulando algumas coisas porque é bem extenso. Então eu peguei as partes mais importantes para a gente logicamente se atualizar e para vocês ficarem dentro do assunto, tá? A gente vai falar nesse período também sobre a questão de ervas medicinais, que vocês falam muito sobre ervas um pouco na farmacologia. A farmacologia é muito importante, tá? E hoje em dia a gente ainda utiliza essa questão de ervas medicinais naturais, tá? Então é por isso a importância da gente conhecer um pouco da farmacologia, tá? Que pega essa parte. Aqui no Brasil, como vocês sabem, era povoada por índios, né? Tinha um cacique, um curandeiro, que logicamente trabalhava com ervas, tá? Nesse período, tá, de 1685, aconteceu logicamente a campanha sanitária combatendo, tá, a febre amarela. Portugal não tinha isso, porque a febre amarela se dá muito a países tropicais, como o Brasil. Então eles não tinham, então eles estavam sendo transferidos. Nisso que eles estão vindo para cá, a corte sendo transferida aqui para o Brasil. Logicamente que os navios passavam por Recife, Amazônia, e era onde tinha um foco maior da febre amarela. Isso aconteceu o quê? Na chegada, logicamente, do navio, tá?
do Tomé, navio São Tomé, tá? Infelizmente, lá por volta, tá, de novembro de 1685, como que vocês estão vendo, teve logicamente algumas vítimas, não é? Que era logicamente por conta da febre amarela. Já logicamente dia 25 de dezembro, já isso em janeiro de 1686, né, mais de 600 homens e o único médico que estava vindo do navio, logicamente faleceu por conta logicamente da febre amarela. Então a febre amarela é muito antiga. Tá? Em 2016 teve uma revolta da vacina, que depois eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas inverso, tá? Diferente. Por quê? Porque as pessoas não tinham acesso à vacina naquela época. Hoje a gente tinha. Então assim, quando surgiu a questão a combate à febre amarela em 2016, foi uma crise sanitária que a gente teve aqui no Brasil também. A gente não conseguiu comportar muita gente, né? Tanto que o governo teve que dar vacina fracionada por conta disso. Tá bom?